Olá, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre os aspectos novamente, só que já vou começar a entrar nas características. Nos vídeos anteriores eu falei sobre os aspectos de uma forma geral, apresentei o que são em termos matemáticos, de grau, como que se identifica isso no mapa, e hoje eu vou começar a falar de aspectos da Lua em relação ao Sol. Inicialmente estava pensando em fazer um vídeo só, falando da Lua com o Sol em aspecto de trígono, sexto, conjunção, oposição e quadratura, mas eu achei melhor dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito longo e ficar mais didático também. Então hoje eu vou falar sobre o Sol, ou a Lua, em relação ao Sol, em aspectos de quadratura e também de oposição. Bora lá? Lembrando que quadratura e oposição são aspectos desafiadores. A gente não utiliza o termo nem negativo e nem positivo na astrologia porque tudo, ao meu ver, leva para o amadurecimento, para a evolução. Então até mesmo os aspectos desafiadores, muitas vezes, especialmente os desafiadores, nos fazem evoluir. Então quando eu digo que existe um Sol em quadratura ou em oposição com a Lua ou vice-versa, quer dizer que existem questões ali a serem trabalhadas, que são bastante desafiadoras. Na quadratura, o desafio é maior, realmente é mais complicado. Já na oposição, apesar de ser desafiador, é um pouco menos e fica um pouco mais fácil de lidar. Então, quadratura e oposição são muito parecidas, o que difere mesmo é o grau e, digamos, a potência desses aspectos. Isso acontece também com o trígono e o sexto, tá, gente? O trígono está para a quadratura, assim como o sexto está para a oposição. Então, o trígono é um aspecto harmonioso bem forte, nível quadratura, e o sexto é um aspecto harmonioso, só que mais brando, então ele é bem equivalente a uma oposição, vocês estão entendendo? Em polos diferentes, mas cada um aí com essa pegada similar em termos de potência e energia. Bom, como a Lua fala sobre a figura materna, fala sobre a infância, aquele período da nossa vida onde a gente dependeu muito dos nossos pais, da nossa mãe especialmente, ou a figura materna, tá? Não precisa ser a mãe especificamente, pode ser a mãe real, uma mãe substituta, alguém que te criou, que assumiu esse papel de mãe, essa figura materna. O que a gente pode observar, quando existe uma quadratura e oposição, é que esses primeiros contatos da criança com a mãe ou essa figura materna não foram satisfatórios, não foram nutridores. Porque você pensa, a primeira fase da sua vida, você é um ser ali totalmente indefeso. Você depende do outro, depende desse carinho, dessa alimentação, dessa proteção para você se sentir acolhido. Porque ali você realmente não tem o que fazer, você está totalmente dependente dos outros. Naquela fase, aquele contato com a mãe não foi bom. Alguma coisa aconteceu, que inclusive pode ser investigado. Às vezes a mãe teve uma depressão pós-parto, às vezes a situação da família não estava muito boa. Enfim, às vezes não foi uma gravidez muito planejada e isso veio de uma forma muito esquisita. Várias coisas podem ter acontecido para que essa relação não tenha sido de receptividade total, de proteção, de amor, de cuidado. Pode ter tido ali uma espécie de, não diria conflito, mas vocês entendem, né? Não nutriu necessariamente essa criança. Essa mãe com esse filho não tiveram ali uma relação muito amistosa, talvez logo de cara. Foi mais complicado. E como consequência, isso pode ter causado muita insegurança na criança, muita insatisfação também. Na criança bebê, de acordo com ela vai crescendo, ela vai sentindo isso também em relação à mãe, a figura materna, como se a mãe ela fosse meio dúbia, meio dupla, onde ela pensa uma coisa, fala outra, age de um jeito, então a criança não sabe em que pé está. Existe uma insegurança assim, em relação à mãe, talvez de uma não confiança, de alguém que deveria me proteger, me cuidar, mas não sei se ela vai estar fazendo esse papel, vai estar cumprindo esse papel. Tudo isso inconscientemente, tá, gente? Não é um pensamento racional que a criança tem em relação a isso. É mais um sentimento de não cuidado, talvez, em alguns casos. Aí tem que ver ponto por ponto, Não existe uma receita de bolo para aspecto. Existem tendências que a gente tem que analisar, mas fato é, existe uma treta aí no meio, entre essa relação de filho ou filha e mãe logo de cara, logo assim que a criança nasce. Isso gera certos altos e baixos emocionais, o que não é nem um pouco saudável, e como a infância é uma época da nossa vida onde a gente cria e modula muita coisa para a fase adulta, a gente aprende as nossas crenças, a gente vai absorvendo aquilo, tudo isso tem um impacto depois. Então o adulto cresce com, digamos, essas sequelas, essas marcas
dessa infância. E aí impacta a autoestima, impacta a autoconfiança dessa pessoa. Como a Lua também fala sobre o nosso inconsciente, esse lado yin, né? E o Sol fala do lado consciente, ou seja, inconsciente e consciente, como tem um aspecto de quadratura ou oposição entre eles, existe uma dissociação também entre essas duas instâncias. Aquilo que está por dentro inconscientemente não bate com aquilo que está consciente, sabe? A pessoa muitas vezes não tem uma autopercepção, ela não sabe quem ela não tem certeza dos potenciais dela, então ela fica meio que, sabe? Parece que uma coisa não está encaixando na outra, parece que não tem muita coerência naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente. Está desencaixado. Muitas vezes também passa uma imagem diferente daquilo que ela é. Exteriormente as pessoas estão vendo uma coisa, mas por dentro é outra. Existe uma dificuldade também, especialmente na fase mais adulta, de ter uma postura diante de si, diante do mundo, de dizer aquilo que a pessoa é, o que ela quer. Existe uma frustração também, uma resistência muito mais inferior mesmo, a mágoa, a sentimentos densos. A pessoa não lida muito bem com isso, né? Existe uma insatisfação, causa um mal-estar, com mais força do que com outras pessoas que têm um aspecto de Sol e Lua mais harmonioso ou que nem tem, né, um aspecto entre Sol e Lua. Vocês vão entender que quando tem Lua no meio, automaticamente questões de infância sempre vão vir à tona. De uma forma mais harmônica ou mais desarmônica, mas elas estão sempre presentes. A Lua também fala sobre os nossos instintos básicos, aquela questão da sobrevivência. Afinal, a Lua ela tem a ver com essa figura cuidadora, nutridora, protetora, certo? Então, a mãe ou a figura materna tem, entre aspas, essa responsabilidade de cuidar da criança para que ela cresça protegida, amada, enfim. Então, no caso dessa pessoa que tem oposição e quadratura, pode acontecer dela negligenciar um pouco a parte básica dela, sabe? De sobrevivência, de bem-estar. Então, alimentação, sabe? Beber, comer, o sexo também, transar também é uma necessidade básica do ser humano para que ele viva com saúde e com bem-estar. Então essa pessoa ela pode negligenciar um pouco isso. Ela pode não nutrir essa lua, sabe? Ela pode achar que isso não é importante, não dar atenção para as questões da lua. Nesse aspecto de quadratura e oposição, a pessoa ela pode não ter essa visão tão clara e necessária do autocuidado, da autopreservação. E como eu disse, a infância, ela realmente é aquele palco, aquele momento da nossa vida onde a gente bota tudo dentro da nossa caixinha, a gente vai absorvendo tudo, dos nossos pais, da escola, dos familiares, tanto de termos práticos da vida, como comer, né, como usar o banheiro, tomar banho sozinho, aquela coisa toda, como também a parte dos relacionamentos e dos sentimentos, lidar com as emoções. E absorver, obviamente, também as crenças, os padrões de comportamento dos nossos pais e por aí vai. Tanto é que nessa fase o nosso cérebro é uma massinha, né, uma amoeba super moldável. Então a gente está criando sinapses, conexões ali o tempo todo porque precisa. A gente precisa aprender a absorver muita coisa quando você é criança. Por isso que criança aprende muito rápido. Então quando a gente absorve isso tudo, obviamente isso vai servir de esteio, né? Vai servir de solo fértil para que cresça. Essa pessoa vai crescer, vai se tornar um adulto e muitas vezes esses bloqueios, esses traumas e lembranças de infância vão acompanhar essa pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem percepção de como isso afeta ela, de como ela replica esses comportamentos ou uma coisa meio reforço negativo, né? A pessoa ela evita situações para não sofrer, para não ter algum tipo de, enfim, sentimento negativo, não quer lidar com isso porque, como eu disse, os sentimentos mais densos também não são muito bem elaborados aqui, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade. E esses bloqueios na fase adulta dificultam esse amadurecimento psicológico, né? Por isso que terapia, tratamentos aí alternativos, enfim, né? A pessoa ela escolhe aquilo que faz mais sentido para ela e que tenha resultado na vida dela também. Pode também existir um desejo muito intenso de se livrar do passado, da memória e da vivência infantil que ela teve. Esquece que eu tive a infância, não quero lembrar. É como se a pessoa quisesse literalmente cortar da história dela esses capítulos da infância, porque talvez trouxeram sofrimento, talvez trouxeram angústias para ela, abandono. Então ela não quer ter que lidar com isso. Só que não funciona, porque não é simplesmente pegar uma borracha e apagar, né? Tá tudo guardado. A questão mesmo, o importante seria elaborar isso. A oposição e a quadratura são aspectos harmônicos que são bastante parecidos, como eu disse, porém o que varia é realmente esse nível, essa potência entre eles, sendo a oposição mais fraca, mais fácil de ser integrada.
Isso acontece porque, geralmente, signos opostos, né, quando um planeta está oposto ao outro, eles estão, cada um, né, de um lado da mandala. E acontece muitas vezes de serem signos que são opostos e complementares, ou pelo menos de elementos que são compatíveis, tá? Só que depende também. Porque como na astrologia sideral a mandala não é dividida em 30 graus para cada signo, não são 12 pedaços iguais, cada constelação / signo tem tamanhos diferenciados, essa mandala pode ficar com um ajuste mais diferenciado. Por isso que cada mapa é um mapa, a gente tem que analisar cada tipo de situação ali, de aspecto que se forma. Pode ser que caia em signos do mesmo elemento, ou de realmente elementos bem diferentes, bem distintos, o que dificulta essa integração dessa oposição, então depende. Na astrologia sideral, a complexidade do mapa ela fica ainda mais rica, ainda mais desafiadora, justamente porque não existe aquela cartilha bonitinha cartesiana dizendo que tudo está encaixado perfeitamente. Não, acompanha-se o movimento dos céus, o que realmente está ali, o tamanho das constelações, e o seu mapa se torna mais único. Não tem aquela história de, se você tem um ascendente Áries, automaticamente a casa 7, a casa dos parceiros amorosos, casamento e etc., vai ser com uma pessoa de Libra ou com pessoas que têm características librianas. Isso fica muito reducionista, vocês não acham? Pois é. Só que acontece que isso pode mudar. Às vezes, a pessoa tem o ascendente em Áries, mas está pegando o descendente em Virgem. Porque Virgem é uma constelação grande, então ela pega um pedaço ali bem significativo. Ou seja, nem toda pessoa com ascendente Áries vai ter a casa 7, o descendente em Libra. Pode estar em Virgem. Então é uma coisa realmente bem ampla, bem profunda, por isso que a interpretação astrológica ela não é tão fácil assim. Entender os pontos isolados realmente é tranquilo, porque só pesquisar em livros, informações salpicadas, mas para juntar isso tudo que é o grande desafio. Então já indico para você, para quem tiver interesse em fazer a leitura do mapa astrológico profissional, seu mapa sideral, que é a astrologia que eu acredito. Aqui embaixo no descritivo está um link para você poder solicitar essa leitura do seu mapa, tá certo? É um trabalho profissional, então basta colocar os seus dados, que a minha equipe entra em contato com você e te passa todas as informações necessárias. Compreender um pouco mais como são os aspectos de quadratura e oposição no mapa? Pois é, a Lua realmente ela fala sobre assuntos bastante delicados, fala sobre a nossa infância, aquele momento ali da nossa vida, onde a gente estava muito vulnerável a tudo. Então, a gente pode ter lidado com situações bem complicadas ali, eu sei. Então é importante ir aos pouquinhos, mas reconhecer isso, ter consciência desses aspectos do nosso mapa, essas questões, esses padrões, é igualmente muito importante também. Inclusive eu tenho feito aqui os desenhos dos mapas siderais para quem tiver interesse. O que é isso, Leandro? Você provavelmente já deve ter feito o seu mapa em algum site por aí, então você sabe o seu Sol, a sua Lua, o seu ascendente. E se eu disser a você que esse mapa está errado, que está equivocado, que os signos do seu mapa provavelmente não são esses? Pois é, isso realmente acontece. Eu explico melhor isso em outros vídeos aqui no canal, mas basicamente existe uma diferença muito grande entre o céu real e esse céu idealizado que alguns astrólogos tropicais acabam difundindo por aí. O céu mudou bastante, então as datas também foram se adaptando. Aqui embaixo no descritivo tem um link para que você possa acessar e solicitar esse desenho do mapa. Infelizmente não existe um site gratuito onde as pessoas consigam fazer isso livremente. Eu tenho acesso a uma plataforma gringa e paga, mas eu resolvi fazer isso para poder divulgar a astrologia sideral e oferecer esse serviço para vocês. Eu peço apenas uma contribuição para que eu consiga manter o meu canal, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!